Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quarta-feira de cinzas. Como é que foi o seu carnaval? Ou como está sendo o seu feriadão? Descansando, relaxando com a família? Ou na folia aí, agitando nos blocos, né? Enfim, no samba. Diz aí. Galera, Botafogo começou, né? Começou ontem o 2025 do Botafogo, querendo ou não, né? Com o trabalho do Renato Paiva, né? Iniciando aí essa intertemporada ou pré-temporada, vou chamar de pré-temporada, porque realmente até agora não valeu nada para o Fogão, pelo menos foi assim a programação aí do John Textor. Mas já eu vou falar desse assunto. Antes, vamos começar com uma boa notícia? Uma boa notícia: o Botafogo está muito próximo de renovar o contrato de um dos artífices, pilares, principais jogadores do Fogão em 2024. Eu estou falando do Gregory, né? O nosso pitbull, que aliás fez aniversário essa semana. O Gregory recebeu sondagens, não só sondagens, né? Ele recebeu propostas oficiais nesse início de ano, duas do Atlético Mineiro, que levou o Júnior Santos, né? Duas propostas do Galo e uma proposta do Al Rayyan, equipe do Arthur Jorge. Era um pedido do Arthur Jorge à diretoria do clube árabe, né? O Botafogo disse não para essas três propostas. O Gregory tinha intenção e tem intenção de ficar no Botafogo, e agora as conversas estão acontecendo entre John Textor, o próprio Alessandro Brito e o empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, tá? A extensão do contrato deve ir até o final de 2029, tá? Dezembro de 29, naturalmente vai envolver aí aumento salarial para o jogador e também aumento de multa rescisória, né? O Botafogo sabe que o jogador de 31 anos, vindo do Inter Miami, né, é um foco aí do mercado, não só nacional como internacional. É uma excelente notícia, o Botafogo reconhecendo a importância do nosso pitbull, né, e reconhecendo que é um jogador que ainda pode dar muita coisa para o nosso Botafogo, né? Então, bacana a atitude, tomara aí que o Botafogo anuncie logo essa renovação de contrato do Gregory, beleza? Pessoal, esse um mês aí parado do Botafogo, parado, né, pelo menos em termos de jogos oficiais, a gente sabe que o Botafogo está buscando amistosos. O próprio Cruzeiro, que está numa situação semelhante ao do Botafogo, né? A final do Campeonato Mineiro está sendo disputada entre Atlético Mineiro e América Mineiro. Então há a possibilidade, né? E a primeira data que surgiu é do dia 15 de março, tá? Então há a possibilidade de um amistoso envolvendo o Botafogo e a Raposa, né? Ainda sem mais detalhes sobre se o jogo seria em Belo Horizonte ou aqui no Rio de Janeiro, tá? Então uma primeira perspectiva aí, quem sabe, né? Quem sabe dá até sorte, porque a gente lembra que o jogo entre Botafogo e Cruzeiro foi o primeiro jogo do Arthur Jorge, né, ano passado, pela primeira rodada do Brasileirão. Quem sabe aí mais uma coincidência seja também o jogo de estreia, né, mesmo que amistoso, para o Renato Paiva. Vamos ver, vamos aguardar. Galera, um jogador que começou o ano muito mal, né, a torcida tá com a paciência aqui em cima, né, é o Matheus Martins. A gente lembra que o Matheus Martins veio para o Botafogo da Udinese, né? O Botafogo pagou 10 milhões de euros na ocasião, com muita expectativa em cima do jogador de 21 anos, e que a gente pode falar que ele correspondeu. Nunca chegou a ser um titular do Botafogo, mas às vezes que foi chamado, deu conta do recado. A gente lembra com muito carinho da goleada de 4-1, eu estava no Nilton, né, no 4-1 em cima do Flamengo, em que o Matheus Martins fez 2 gols naquela ocasião. Lembro também que ele fez o pênalti decisivo nas quartas de final da Libertadores, lá no Morumbi, eliminando o São Paulo. Então, né, sangue frio. E tem mais uma coisa curiosa, interessante, enfim, do Matheus Martins em 2024. Quero ver se vocês lembram aí, né? É uma coisa fora dos campos. O que o Matheus Martins falou que foi muito marcante? Lembrou? Para quem não lembrou, é do Matheus Martins, é de autoria do Matheus Martins, a frase que ilustrou, né, o nosso ano de 2024. É tempo de Botafogo, né? Quando ele chega, ele falou que realmente a escolha pelo Botafogo foi uma escolha muito fácil de ser feita, afinal, é tempo de Botafogo. Essa frase, nem o maior marqueteiro, né, nem o maior publicitário teria bolado uma frase tão boa, que, enfim, que a torcida abraçou realmente
com tudo que aconteceu, as conquistas, as glórias de 2024. Então, o que eu quero falar sobre o Matheus Martins é o seguinte, que mesmo com esse início de ano muito abaixo, né, muito abaixo mesmo do jogador, internamente ele é visto como um jogador de grande potencial e que ainda pode render muito para o Botafogo. E eu concordo pelo seguinte, tá? Vou até fazer aqui uma avaliação meio que superficial, mas para vocês entenderem a minha opinião. Nesse início de ano, o Botafogo nunca teve uma certeza de um treinador definitivo. Os jogadores se reapresentam no dia 14 de janeiro, sabendo que o Carlos Leiria era o interino. Depois chega o Caçapa em fevereiro ali com a função de ser um bombeiro, né, apagar incêndio da crise ali, começava a se instalar. Também todo mundo sabia que o Caçapa vinha como auxiliar definitivo do Botafogo e que ia cumprir um tempo ali como um técnico interino. Então o jogador, querendo ou não, ele dá uma relaxada, diferente do que a gente viu ontem no primeiro treino. Pelo menos as imagens ali, quase 3 minutos de imagens da Botafogo TV, mostra os jogadores com uma pegada de jogo, né, no treino, claro, para mostrar serviço para o Renato Paiva, o novo treinador. Achei o Renato Paiva ali, do que deu para ver, é um cara muito atuante, né, aquela coisa ali, durão mesmo, tal, exigindo o posicionamento dos jogadores, e também a comissão técnica do Paiva, também os caras ali trabalhando intensamente com os jogadores, parte física, parte de posicionamento e depois também com a bola rolando ali, enfim. Ótima impressão, pelo menos, essas primeiras imagens, a gente fica tentando detectar, né, qual foi o clima. Antes teve uma reunião também com os jogadores, a apresentação oficial, então um ótimo começo aí, pelo menos, o que deu para sentir através da Botafogo TV. Se você não assistiu, eu aconselho que assista ali, como eu falei, pouco menos de 3 minutos de imagens, mas mostrando realmente os jogadores já com outra mentalidade, carrinho, disputa de bola, né? Pegado, um treino pegado, como tem que ser, né? Os jogadores querendo agora sim, vendo, ó, temos um técnico, ninguém tem lugar garantido no time, né? Então temos que mostrar serviço, temos que começar agora, virar a chavinha, né? Começar 2025. O Botafogo precisa, nesse 1 mês de trabalho do Paiva, já que o nosso desafio vai ser enorme, logo na estreia contra o Palmeiras, né? Vai ser ou dia 29 ou dia 30 de março, tá? Ainda não está definido pela CBF. O Botafogo vai ter que mostrar muita coisa que não mostrou até aqui, né? Pegada, jogo de intensidade, jogadas ensaiadas, um conjunto, né? Até agora, infelizmente, o que se viu com o Leiria e depois na continuação com o Caçapa foi um amontoado de jogadores ali que não sabem nem o que estão fazendo. Me dói, né? Eu sei que já passou, agora a gente fica, né? Não adianta retomar essa discussão, mas óbvio que me dói saber que o Botafogo perdeu 2 troféus que eu queria sim, e eu acho que você que está me assistindo também queria ter na galeria do Botafogo de troféus, tanto a Supercopa como a Recopa Sul-Americana, né? Então eram troféus que eram acessíveis, né? Mais fáceis, digamos assim, porque eram disputados, né, um em um jogo único contra o Flamengo e outro em 2 jogos e de volta, sendo que a volta ainda na nossa casa contra o Racing. Então o Botafogo realmente jogou fora a oportunidade de ter esses 2 troféus. Tomara que tenha sido aí um caminho correto, enfim, para a gente depois até voltar aqui e falar que tudo bem, então o planejamento do Textor estava certo, mas dói, né? Ainda mais que ficou aquela escolha tão arrastada do treinador, né? Voltando nesse tema, imagina se o Paiva tivesse assumido o time no dia 14 de janeiro, que é quando o Botafogo, os jogadores principais titulares, né, se reapresentaram, né? Olha o lastro de trabalho que já teríamos. Ou então, na pior das hipóteses, né, ontem foi dia 4, então que no dia 4 de fevereiro, logo após a final da Supercopa contra o Flamengo, ele tivesse assumido. Já teríamos esse 1 mês de trabalho, né, com um novo treinador, mas são águas passadas, não dá para voltar no tempo. Galera, falei aqui da estreia do Botafogo no Allianz Parque e o gancho é o seguinte: a semifinal do Campeonato Paulista vai ser disputada segunda-feira, dia 10, entre São Paulo e Palmeiras, né? O jogo na casa do Palmeiras, e o jornalista tricolor, né, o Arnaldo Ribeiro, voltou a atacar. Vocês lembram que no início de 23, do Brasileirão de 23, Botafogo sapecou 2-1, né? Acho que foi 2-1 em cima do São Paulo na estreia daquela edição, e o Arnaldo Ribeiro
usou o seu canal, né? Tem direito de falar o que quiser, obviamente que a gente não precisa concordar, disse que o time do Botafogo era um lixo, né? Aquela altura era o time do Castro, né? Falou que era um lixo, palavra muito forte, muito dura, até porque o Botafogo acabou, né, fazendo uma grande campanha, apesar da derrocada no final, mas fez um Campeonato Brasileiro de 23, né, um primeiro turno então histórico, né? Então Arnaldo Ribeiro atacou naquela ocasião o time do Botafogo. Agora ele usou a mesma palavra lixo para descrever o gramado sintético. Ele quer, obviamente, ele falou, né? Ele quer criticar o Allianz Parque, o Newton Santos e a Arena da Baixada, aí, os 3 estádios principais aí, com gramado sintético, apesar de que agora o Atlético Paranaense disputará a Série B. E falou que a CBF tem que marcar logo no calendário quando vai ser arrancada, né? Arrancada no sentido de arrancar a grama, tá? Arrancar a grama desses gramados sintéticos. Então o cara entrou batendo forte, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: o jogo vai ser na segunda-feira, porque no sábado tem um show, né, no Allianz Parque. Isso só vai poder acontecer justamente porque tem o gramado sintético. Imagina se fosse o gramado do Morumbi receber um show e 2 dias depois não estaria apto, né, creio eu, a receber uma partida. Mas é isso, galera. Os haters voltam a atacar e continuarão atacando, porque óbvio, né? Se não consegue parar Botafogo e Palmeiras na bola, a maneira é atacar o gramado sintético. O argumento do Arnaldo, tá? Arnaldo Ribeiro, né? É que nenhuma grande liga do mundo usa o gramado sintético. Beleza, né? Seria um bom argumento se o cara não contextualizar e saber que os gramados no Brasil são abaixo da crítica, né? O Brasil, ele não deixa de ser uma grande liga mundial por conta do gramado sintético, né? O Brasil tem péssimos gramados. É vergonhoso o estado de alguns gramados Brasil afora, né? São poucos aí que tem qualidade, que a gente conta nos dedos, né? Como bons gramados. O próprio Morumbi tem um bom gramado, a gente tem que falar isso. Mas e quando o São Paulo joga em gramados horrorosos? Será que ele não critica? Né? A crítica é só voltada para o sintético? Muito complicado, mas enfim. Arnaldo Ribeiro, 2, a missão, ele gosta de chamar de lixo, né? Ele gosta de ser aí bastante agressivo, né? Botafogo incomoda, galera. Palmeiras incomoda. É isso aí. Pessoal, vou trazer a fala aqui para a gente fechar o vídeo de hoje do Renato Paiva. Ele foi às redes sociais, né? No Instagram e publicou o seguinte, tá? Aspas para o nosso mister. Primeiro treino com a família Botafogo, exclamação. Estou pronto para esse novo desafio e muito grato pelo apoio de todos. Vamos juntos em busca de de grandes conquistas, também com exclamação. O Renato Paiva aí revelando todo o seu ânimo, motivação, empolgação, e isso eu acho que realmente foi um acerto do Textor. A gente tem falado disso aqui, né? No primeiro momento a gente sonhou com figurões, grandes nomes internacionais, mas acho que o nome do Paiva, do Renato Paiva, ele é interessante pelo seguinte: ele não dá pra gente dizer que é um técnico iniciante, cru, né? Que talvez fosse até o próprio Vasco Matos, né? Um técnico que ainda não mostrou muita coisa no cenário internacional, mas também não dá para chamar que é um medalhão. E eu acho que o cara que é um medalhão, quando vem para o Brasil, e aí eu estou generalizando sim, o cara chega talvez não tão motivado a mostrar trabalho, né? Então quando o cara, e aí vamos falar, Luiz Castro era um cara que já tinha uma carreira sólida, mas não era um medalhão internacional. Arthur Jorge, a mesma coisa, né? Acho até que abaixo do Castro, né? Tinha um trabalho, claro, consistente no Braga. Então acho que o Paiva, e com o diferencial do Paiva em relação a esses outros nomes que eu citei, o Paiva já conhece o futebol brasileiro, reside aqui no Rio de Janeiro, tudo bem que é desde o começo do ano, mas reside no Rio de Janeiro, então o cara está mais acostumado com a cultura brasileira, e isso é importante nessa adaptação inicial, né? Não adianta chegar, de repente chegasse aqui o Roberto Mantini, até o cara, precisa de um tradutor e tal. O Paiva, obviamente, fala português de Portugal, mas enfim, conhece o linguajar do futebol brasileiro, né? do nosso brasileiro, né? O português brasileiro.
E o cara trabalhou um ano no México, já tinha trabalhado um período no León, também no México, então mais de um ano falando espanhol. E o Botafogo tem muitos jogadores, né, uruguaios, argentinos, paraguaios, enfim. Então é isso, galera. Acho que é um nome que hoje o torcedor botafoguense entende que pode dar certo. Vai dar certo? Só saberemos daqui a um tempo, mas eu estou otimista, estou animado, gostei muito do que vi nessas primeiras imagens. Tomara que isso aí se mantenha, né, como um cara que exija dos jogadores, porque a gente sabe que o Botafogo tem um ótimo elenco, né, e que pode crescer muito, tendo agora finalmente um treinador. Beleza? Deixa seu like, faça seu comentário e se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreva no canal. Tamo junto, aquele abraço. Como diria Matheus Martins, vocês sabem, né? É tempo de Botafogo.